Então, gente, mais uma discussão de artigo hoje, hein? Aqui a revista Relatórios de Célula Tronco. A ética da pesquisa organoide cerebral, ser consciente da consciência. Olha aí, gente. Demais, hein? Vamos lá. Os pesquisadores são Chisatomo Suwai, Hideya Sakaguchi, Elizabeth Thomas, Jun Tokahashi e Misao Fujita. E aí, ó, o que nós temos aqui, ó, é um artigo de 2019. Não, 2024. 2024? 2024. 2024? Sim, é um artigo de... Não, 2019. 2019, tá aqui. Tem uma outra data aqui, mas o artigo mesmo é de 2019. Olha aí, gente. O que esse artigo traz de interessante? Ele fala do uso de tecidos neurais tridimensionais, né, cultivados in vitro, chamados então de organoides cerebrais. E aí, esses tecidos neurais, né, eles são usados para o desenvolvimento neural e modelagem de doenças, né? E aí ele fala aqui mais à frente, do caso, doença de Alzheimer, tumores cerebrais, autismo, microencefalia e também a microencefalia relacionada ao Zika vírus, né? E aí, outra questão também que ele levanta, né, como ponto forte do artigo, né, é qual o futuro disso, né, de pesquisar em organoides cerebrais e questões éticas, né, porque ele levanta, né, no artigo, a possibilidade do desenvolvimento de uma consciência. Acredite em mim, ó, ele vai falando assim, ó, lá na introdução, ele fala assim: alguns argumentaram que os próprios organoides cerebrais podem ter tipos de atividade mental, como consciência, cognição e pensamento. E isso, você imaginar, você cultivar um tecido, né, cerebral a partir de células-tronco e desenvolver um órgão, né, um tecido tridimensional, e isso poder apresentar atividade neural, ó, isso dá pano para manga, hein? E aí, eles, né, falam assim: preocupações foram levantadas relacionadas ao famoso experimento mental Cérebros em uma Cuba, formulado por um filósofo chamado Hilary Putnam em 1981. Então, um filósofo, não era nem um neurocientista, hein? Não era nem ninguém relacionado à área da saúde, como um neurologista, um psiquiatra, né? Um filósofo. Ele colocou a questão de cérebros humanos colocados em um ambiente particular, né, conectados a um sofisticado programa de computador. Ele já tinha levantado essa questão, ou seja, essa preocupação, né, em 1981. E aí, falando sobre o desenvolvimento de uma consciência de seres humanos adultos, né? Olha aí. E aí ele fala o seguinte: em contraste com tais preocupações, apesar desse progresso notável, né, nesses métodos de cultura, né, in vitro, ele fala que não há, né, não reproduzem nem de perto, né, o que seria um processo de desenvolvimento neural humano, né, ao longo de uma vida. E ele fala assim que, no artigo ele fala, parece altamente improvável, né, que os organoides, né, cerebrais façam, né, ou tenham uma consciência. Ele discute isso, né? E ele fala assim: no futuro, no entanto, né, pesquisadores podem ser capazes de cultivar esses organoides, sim, e com estruturas mais complicadas, né? E aí por longos períodos de tempo, né, sustentando, né, essa cultura, né, um organoide se desenvolvendo no tempo, né, por um período maior de tempo. E aí não há essa confiança, né, em que um organoide não teria uma consciência. Quanto mais tempo a cultura e, obviamente, mais estímulos, porque são modelagens de doenças e desenvolvimento neural. Então, haverá um estímulo, né,
nesse tecido, senão não haveria sentido, né, em cultivar essa célula-tronco, esse tecido tridimensional in vitro, né? Ele é estimulado. E aí eles falam isso, né? Na pesquisa convencional, né, métodos de avaliação funcional têm sido insuficientes para detectar essas possíveis coincidências. Mas ele fala que métodos mais sofisticados poderiam em breve ter a capacidade de mostrar algum tipo de atividade mental. E aí eles falam que filosoficamente existem debates sobre, né, a interseção da filosofia da mente, né, e a questão da medicina e da neurociência, né? E muitos, né, falam que é necessário, né, na discussão mesmo do tema, né, considerar que tipo de consciência, né? Que tipo de consciência, né? Nessa consideração da moralidade disso, né? O que é ético e o que é moral, né? No cultivo de um tecido neural, né? Como assim? Ao longo do tempo está se desenvolvendo, né, a neurociência em direção à neuroengenharia. E onde está essa barreira, né, ético-moral? E isso é uma questão sem fim, né? E ainda, né, eles falam assim, seres conscientes devem receber uma consideração moral por causa da posse de qualquer tipo de consciência. Você ser consciente, ou seja, ter a tomada de consciência. Você não está inconsciente do seu processo ou do processo que está acontecendo. Então, o tecido vira a ter uma consciência. Há um entendimento disso, um tecido. Estar consciente. Se eu não me engano, aquele filme Jung-E é sobre isso, né? Um robot que tem ali uma transferência de consciência, né? Uma simulação, né? Um robot, um robot de teste baseado, né, numa pessoa de destaque, no que seria um tempo, né, um espaço-tempo diferenciado, em que uma guerreira tem ali sua transferência de consciência, o seu cérebro é cultivado, né, de alguma maneira, em que haveria essa consciência, né? E tem outros filmes também que falam sobre isso. Se não me engano, há um outro filme também em que, como se fosse um Robocop, né? Um Robocop, uma transferência de consciência, né? Uma codificação e a transferência de uma consciência. O cinema deve ser cheio de exemplos, né? Um robot com a transferência de uma codificação de uma consciência para um robot, um androide, né? Um ciborgue, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Se é que estamos entendendo o que está vindo por aí, ou, né, você está investindo, né, ao desenvolvimento de profissionais, né, nesse sentido. Neuroengenharia, biomedicina aplicada à engenharia, tudo isso, né? E isso tem que ser regulado com muita cautela, né? Imaginando a partir desse artigo aqui, né, em que um tecido pode ter consciência, gente? É moral isso? É ético isso? Então, ele fala isso, ó. Alguns apoiam a visão de que a própria consciência não é intrinsecamente valiosa. Você acha isso? Você não ser consciente? Intrinsecamente não ser importante? Você não estar consciente, pensante de algo, não é valioso intrinsecamente? Uau! Isso me preocupou agora, hein? Estou preocupada. Assim, né? Aí eu até anotei aqui, ó. Sua forma de pensar, sua inteligência, sua própria inteligência, sua própria funcionalidade e ainda sua busca, né, em solucionar problemas. Busca de soluções, isso não é importante? Estranho, né? Alguém pensar assim. Na questão específica, né, ele fala da consciência na pesquisa organoide cerebral. Então, você está ali falando ainda da pesquisa, né? Ele está questionando a própria pesquisa. E ele fala assim,
o que é realmente significativo, né, nesse lugar da consciência. O que é moralmente significativo e o que é significativo num lugar de pesquisa, né? O que você está procurando mesmo? Porque, aliás, isso é um dos tópicos importantes, né? Qual é o futuro disso? Para que você está pesquisando isso? Isso é uma outra questão. O que é ético, né? Um tecido desenvolvendo uma consciência? Ou por que você está pesquisando isso mesmo? Também. Qual é a direção disso no futuro? O que você está querendo, né? Isso é uma outra questão. E ele fala assim, ó. A consideração moral desses organóides depende de uma presença ou uma ausência, justamente de uma consciência moralmente significativa. E aí você pensa, o que ele chama de moral, significativamente moral. E insignificativamente moral. Ou seja, algo que não é relevante. Uma consciência que, animalizada, desenvolver um tecido em laboratório que tem uma consciência animalizada, primeva, é disso que ele está falando? O desenvolvimento de uma consciência moral, considerada moral, significativa. E se não atinge isso, um tecido ter uma consciência animalizada, primeva, seria isso? Será que é isso que ele está falando? Porque você ter um status moral significativo, e se você não atingir isso, você imaginar um tecido animalizado, com uma consciência animalizada, primeva, é disso que ele está falando? Né? E isso, a presença de uma consciência em organóides cerebrais que pode se tornar uma questão crítica. Claro que sim. É claro, olha aí, salvaguardado N possibilidades, né? Estamos falando de um tecido in vitro. E aí, ó, ele fala o seguinte, né? Preocupações associadas, né? E aí ele levanta 2 pontos. Primeiro, como uma pesquisa organoide cerebral está progredindo. Novamente ele fala a mesma coisa. E aí? E questões éticas. E aí você vai, né, imaginando assim, o status atual da pesquisa orgânica cerebral e a pesquisa futura, uma avaliação funcional desse tecido, né? E aí pensar o seguinte, né? Ishiki Sasai, em 2005, ele falou justamente no seu grupo, né, do sucesso na criação de tecidos neurais tridimensionais in vitro que imitavam o cérebro de um camundongo. Então, né, a bioética, né, junto com o direito dos animais, tá? Falando aí dos camundongos. Por um método de cultura de suspensão de agregação celular. E aí ele falou que ele usou achados de embriologia para orientar, né, um método de cultura de suspensão. E ainda reproduzindo um processo de desenvolvimento neural chamado cultura flutuante, né, livre num soro agregado de corporais. Uau, né? Ele conseguiu aí isso com tecido embrionário de camundongos. Ai, ai, ai. E aí o grupo tem usado exames, né, scanners, né, humanos para induzir uma diferenciação tridimensional de muitas áreas neurais, incluindo córtex, hipotálamo, telencéfalo, a parte óptica pituitária, cerebelo, hipocampo e tálamo, né? Para diferenciar, além de serem uma cultura, né, de células embrionárias de camundongos, ainda há diferenciação de partes do cérebro. Eles estão buscando isso, né? E esse método permite, né, no caso, uma cultura tridimensional de longo prazo também, que é o que eles estão buscando, né, tecidos complexos, ou seja, simular atividade neural em diferentes partes do cérebro a partir de tecidos e mapear isso, né? Porque você pegar um cérebro humano, entende essa bioética aí, ó? E aí, ó,
um relatório de 2013 sobre indução de diferenciação do córtex, de Taisuke Kadoshima e colegas. Mantiveram os tecidos do cérebro induzidos nesses exames, nesses scanners, né? Humanos em cultura tridimensional, e conseguiram uma janela de 90 dias. Uau, gente. Entende para onde está caminhando a neurociência, gente? Entende? Olha só, a neurociência deu um salto de 2000 para cá, né? Eu não sei se a gente entende, mas é muita coisa, hein, gente? As pessoas estão querendo essa coroa. Eu acho que as pessoas estão querendo essa coroa, hein? Porque elas estão indo com uma voracidade, né, em direção à neuroengenharia, que é preocupante, né? Você querer entrar nesses meandros aí da consciência e do inconsciente também, né? E olha aí por onde está entrando isso, né? É complicado, porque o artigo fala justamente dessa ética no desenvolvimento de uma consciência. Ser consciente da consciência em tecidos. E isso é realmente preocupante, né? Os profissionais que estão envolvidos, né, em todas essas pesquisas, né? Mas também na prática, né? Laboratórios, né? De onde vem o aporte financeiro, quem patrocina essas pesquisas, para onde estão indo, mecanismos muito rígidos de controle, mas para onde está indo isso? Entende isso? Isso é complicado de entender, né? Qual o objetivo real disso, né? Todos nós temos que ter essa preocupação, né? Para onde está indo isso, né? Em mãos erradas, para onde está indo isso também, né? A preocupação, porque isso passa, obviamente, ética, caráter, respeito ao próximo, honestidade, né? Isso aqui é um artigo de 2019. E aí ele fala assim, ó, vários meses antes, né, dele publicar um relatório, né, ele relatou, né, induzir, né, células tronco embrionárias, né, e aí ele fala que também existe, né, essa pesquisa em humanos, né, com células humanas, e células tronco pluripotentes induzidas por agregados, né, celulares, né, e aí ele fala, né, áreas neurais, o cérebro em si, a retina neural e o plexus coroide. E eles chamam isso, né, propuseram, né, modelar a doença da microencefalia. Né, eles estavam usando isso, modelando a microencefalia. E essa pesquisa, né, concentrou-se na recapitulação desse processo de desenvolvimento e padrões de expressão gênica do cérebro, e ainda a modelagem desses distúrbios relacionados ao cérebro. E aí ele fala ainda, né, que eles pretendiam elucidar mecanismos, né, relacionados a esses distúrbios, né, e ainda uma triagem, né, de medicamentos, né, tentando fazer aí, usar medicamentos e fazer uma triagem, né, no que realmente funciona ou não, entendo assim, né, e desenvolver novos métodos terapêuticos, né, relacionados a esses distúrbios. E falando também, obviamente, ele fala aqui no artigo da esclerose lateral amiotrófica, distúrbios psiquiátricos, né? E ele fala que já esses distúrbios psiquiátricos, que são coisas que aí eu, né, discuto, né, nas minhas buscas, né, acadêmicas, o que realmente causa um distúrbio psiquiátrico, né? Uma coisa é algo de base neurológica, e outra coisa é aquilo que traz uma psicosfera patológica, né? Um modelo de pensamento, até colonizações, né? Recortes socioculturais, programações neurolinguísticas, aspectos educacionais, tudo que na mente do sujeito possa trazer, né, como se fossem leituras sistêmicas conflitantes, adoecedoras, patologizantes, né?
E você imaginar tudo isso ao mesmo tempo, né? Tecnologias, tudo junto ao mesmo tempo. Educações desestruturantes, metas, é, tudo hoje em dia, né? Você está num planeta muito complexo, né? Você está aí girando no meio de muita coisa depois de muito tempo, né? Então você imaginar tudo isso que pode trazer um sujeito à loucura, né? Imagina, você tá na sua leitura de mundo e de repente você começa a, a ser atravessado por outras questões. Por exemplo, uma guerra, algo que atravessa a sua vida, um trauma, coisas que a sua cognição não está pronta para lidar. E aí, isso lhe trazer algo no qual você tem que lutar contra com todas as suas forças cognitivas, questionando mesmo, né? E até você entender o que está acontecendo. Por exemplo, uma pandemia, as pessoas fazendo escolhas, as pessoas, digamos assim, se chocando por questões. Por exemplo, até uma busca por uma vacina, pessoas brigando por vacina, entende? N situações em que, né, faltando álcool gel no mercado, ou até o Black Friday, as pessoas brigando por causa de uma TV. Tem coisas, assim, eu posso citar um zilhão de exemplos, assim, por que pessoas podem parar para surtar. Tem de tudo hoje em dia, né? Tem de tudo. Então, questões psiquiátricas, né? Patológicas, questões que não fazem sentido, vêm do outro ou vem do seu não entendimento? Vem da falta de estrutura do outro? Entende? Você é obrigado a entender a falta de estrutura do outro? Ou você tem que estar no seu bem-estar, recolhido e dando conta da sua vida? Quando algo te atravessa, talvez numa escala mais ampla, ou algo vem diretamente para você, entende? Você tem que lidar com certas coisas na sua vida para estar no sistema, né? Somente na escala humana, gente, mas você entende? Você vai surtar. Na clínica, né? Tem vários exemplos. Porque uma pessoa passa mal, né? O que faz uma pessoa ter um distúrbio psiquiátrico? Alguém está falando mal de você no trabalho, a pessoa surta. Ela acha que está num ambiente de confiança, né? É um lugar de trabalho, a pessoa estudou para estar ali. E, de repente, começa um bullying. Várias pessoas, até pessoas que trabalham no ambiente psiquiátrico, são capazes de surtar, né? Há, né, casos de pessoas que escreveram livros sobre isso. Então, né? Está aqui, ó. Tecidos in vitro cultivados. Tecidos tridimensionais, organoides cerebrais, tentando modelar até distúrbios psiquiátricos para uma medicação, ou é o seu entendimento na sua vida também, né? Então vamos lá. E aí ele fala, né, que organoides cerebrais atualmente não têm esse suporte, né? Ainda não tem isso, né? E ainda não tem, no caso, vasos sanguíneos e meninges, né? Não há o desenvolvimento, né, de um órgão, né, como órgão completo, né? E ainda os tecidos circundantes, né? E ele fala ainda, né? Eles estão tentando manter um organoide vivo, né, em cultura por 1 ano, né? Como disse aqui o outro autor, ele conseguiu 90 dias, né, no laboratório dele, no grupo dele. E ainda o que ele chama aqui a atenção no artigo, a padronização de protocolos, né? Então, como você conduz a sua pesquisa e a padronização disso, né? E ele fala ainda de uma avaliação, né, da eletrofisiologia de vários locais de registro e ainda uma avaliação dessas funções, né, das redes neuronais numa alta resolução temporal, né? E ele fala de uma imagem, né, de um registro potencial elétrico, né, extracelular, que ele chama de multieletrodo matriz, né? E ainda associado ao cálcio, né? Para estabelecer uma imagem. É o que ele tem usado.
E ele fala ainda, né, de uma modelagem, de uma atividade de uma rede cortical com características, né, de um eletroencefalograma neonatal prematuro, né, tardio, né. Ele fala que o artigo do Trujillo et al. De 2018, ele fala aqui, ó, deixa eu olhar aqui na bibliografia. Dinâmica oscilatória alinhada, né? Aqui está alinhada porque é uma tradução, né? Mas no modelo organoide cortical do início do desenvolvimento da rede cerebral humana, né? É o artigo do Trujillo. Mas ele fala aqui, ó. É uma modelagem de uma atividade da rede cortical com características de eletroencefalograma neonatal. E ele fala isso, né? Prematuro e tardio em humanos. E foi recentemente relatado justamente usando esses organoides cerebrais e essas medidas, né? Desse, o que ele chama de multi-eletrodo matriz. MEA, né? MEA. É a sigla, né? E aí ele fala ainda, né, sobre as discussões sobre a interpretação, né, desse estudo, né? E aí ele fala assim, ó, uma segunda área de pesquisa, né, no caso dessa modelagem, fala dos distúrbios neuropsiquiátricos, né? E aí ele fala que nessa área, né, pode-se esperar uma geração de modelos patológicos de doenças psiquiátricas que justamente causariam essa desregulação da atividade neuronal. E aí, ele fala, por exemplo, de 3 monoaminas, né, que seria a dopamina, serotonina e a norepinefrina. Então, esses modelos, né, e o estudo da desregulação desses 3 neurotransmissores, né? Porque ele fala que, no caso, são responsáveis pelo controle da função neuronal e desempenham papéis críticos, né? Justamente nesses distúrbios psiquiátricos, né? E aí ele fala que tem sido difícil modelar, né, tais transtornos, né? Justamente pela dificuldade da detecção e da avaliação dessa função neuronal atípica nesses tecidos, né? E ele fala que a análise do Sakaguchi, né, pode permitir, né, a detecção de uma atividade neuronal anormal, né? E aí ele fala que atualmente, né, os organoides cerebrais humanos foram transplantados, olha aí, com sucesso em roedores. Eles pegaram esses organoides e transplantaram para o cérebro de um roedor. Lembrando, células-tronco, organoides, cultivados in vitro, transplantados para camundongos. E aí, ó, além desse trabalho básico, pode haver um dia um transplante translacional destinado a resgatar a disfunção cerebral. O que seria isso? Transplante de cérebro. É disso que ele está falando. Cultivar um cérebro modelado, né? Já modelado, nas disfunções e transplantar um cérebro ou uma parte de um cérebro em disfunção e fazer ali, ó, uma substituição. Olha aí, gente. Olha aí. Um transplante de cérebro, parte de cérebro. É aqui, ó, o que ele está falando, né, baseado no artigo do David et al., né, e o Mansur et al. Vamos ver aqui, ó. Novamente aqui na bibliografia, entendendo aqui, ó. O artigo do David. Gente, vocês estão entendendo isso aí, gente? Olha. Vascularização e enxerto de organoides cerebrais humanos transplantados no córtex de camundongos, de 2018. E o Mansur, o artigo do Mansur, é o que está vindo por aí, gente, né? Nesses recôncavos aí dos estudos de neurociência e neuroengenharia. O artigo do Mansur, né? Um modelo in vivo de organoides cerebrais humanos funcionais e vascularizados. Ai, bom, e aí
Por enquanto é só. Essa é a primeira parte.